campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá amigos, olá irmãos que nos acompanham nesse canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, os nossos momentos das reflexões diárias. Nós hoje damos continuidade à leitura do livro O Espírito da Verdade, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, e com a participação de espíritos diversos. Trazemos hoje, então, o capítulo 6. O título é Deus te abençoe. E este capítulo 6 faz referência ao capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o item 16. Esse capítulo 10 tem o título Bem-aventurados os misericordiosos, e aborda vários temas como perdoem para que Deus possa lhes perdoar, reconcilie-se com seus adversários, sacrifício mais agradável a Deus, o cisco e a trave no olho, não julguem para não serem julgados, e aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Vamos ver nas instruções dos Espíritos. Então, o item 16 especialmente fala sobre indulgência, e é uma fala do espírito Joseph, um espírito protetor, em Bordeaux, 1863. Interessante que ele nos diz assim: espíritas, gostaríamos de falar hoje sobre indulgência, ou melhor, sobre o perdão, a misericórdia, a tolerância, sentimentos tão doces, tão fraternais, que todo homem deveria ter para com seus irmãos, mas poucos praticam. A indulgência jamais vê os defeitos alheios e, se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Ao contrário, ela esconde a fim de que não sejam conhecidos. Se a maledicência os descobre, a indulgência sempre tem uma desculpa pronta para amenizá-los, mas sempre uma desculpa razoável, séria, e não daquelas que, em vez de atenuar a falta, ressalta-na de modo maldoso. Então, a indulgência jamais se ocupa com os erros alheios, a menos que eles possam ser usados para servir de exemplo à sociedade. E ainda assim, os utiliza tomando o cuidado para atenuá-los tanto quanto possível. E segue essa lição, então, no capítulo 10. Por favor, aproveitem para ler na íntegra. Eu vou voltar aqui com o nosso livro O Espírito da Verdade. Logo após fundar o lar Anália Franco, na cidade de São Manuel, no estado de São Paulo, viu-se Dona Clélia Rocha em sérias dificuldades para mantê-lo. Tentando angariar fundos de socorro, a abnegada senhora conduzia crianças aqui e ali em singelas atividades artísticas. Acordava almas, comovia corações e sustentava o laborioso período inicial da obra. Desembarcando certa noite em pequena cidade, foi alvo de injusta manifestação anti-espírita, apupos, gritarias, condenações. Dona Clélia, com auxílio de pessoas bondosas, protege as crianças. Em meio à confusão, vê que um moço robusto se aproxima e, marcando-lhe a cabeça, atira-lhe uma pedra. O golpe é violento, o sangue escorre, mas a operosa servidora do bem procede como quem desconhece o agressor. Medica-se depois, há espíritas devotados que surgem. Dona Clélia demora-se por mais de uma semana orando e servindo. Acabava de atender um doente em casa particular
Quando entra a senhora aflitíssima, é mãe, tem o filho acamado com meningite e pede-lhe auxílio espiritual. Dona Clélia não vacila, corre ao encontro do enfermo e, surpreendida, encontra nele o jovem que a ferira. Febre alta, inconsciência, a missionária desdobra-se em desvelo. Passes, vigílias, orações, enfermagem carinhosa. Ao fim de 6 dias, o doente está salvo. Reconhece-a, envergonhado, e, quando a sós, beija-lhe respeitosamente as mãos e pergunta: a senhora me perdoa? Ela, contudo, disse apenas com brandura: Deus te abençoe, meu filho. Mas o exemplo não ficou sem fruto, porque o moço recuperado fez-se valoroso militante da doutrina espírita. E, ainda hoje, onde se encontra, é denotado batalhador do Evangelho. Hilário Silva. Então, essa atitude corajosa, essa atitude de usar da indulgência diante da falha desse irmão, né, que julgou, que condenou alguma coisa que para ele era desconhecida, alguma coisa que era diferente da cultura, talvez religiosa, que ele estivesse acostumado a vivenciar, né? Então, se fazendo instrumento da perseguição, ele se equivocou, né? Pela intolerância, pelo desrespeito, mas ela manteve a fidelidade ao Cristo quando usou de indulgência, quando exercitou o perdão, quando exercitou o esquecimento da ofensa, ao invés de revolver o dedo na ferida moral desse irmão que, como diz Hilário, envergonhado, pediu a ela desculpas pelas suas atitudes, e ela pôde, então, exercer com ampla generosidade a indulgência. E aqui no Evangelho nos diz ainda: quando será que irão julgar seus próprios corações, seus próprios pensamentos, seus atos, sem se ocuparem com o que fazem os seus irmãos? Quando irão olhar com severidade somente para vocês mesmos, né? Quando nós iremos colocar em prática essa lição tão linda que a dona Clélia ofereceu a essas crianças que ela também evangelizava, educava, e a nós? Quando nós iremos sair desse estágio de infância, nesse sentido dessa infância que precisa ser educada, despertada para o amor ao próximo, né? Como a nós mesmos. E orando e abençoando a todos. Fiquemos com Deus, irmãos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site